Olá, alunos, tudo bem? Eu tô com muita saudade de vocês. Vocês não têm ideia de como eu tô com saudade de entrar na sala de vocês e aquelas pessoas que vêm me abraçar e eu abraçar vocês, e eu ir conversando com cada um de vocês. Gente já pedindo pra ir no banheiro, gente já, quando eu chego já contando piada, fazendo uma brincadeira. Sinto muita saudade disso mesmo. Mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar junto, certo? Aula passada eu pedi para vocês a história do modelo atômico. Coloquei ali então uma coisa mais detalhada, uma videoaula mais detalhada do modelo atômico e também coloquei um resumão ali, né, que é o que quer que eu desenhe. Bom, e aí eu pedi para vocês fazerem os exercícios da página 35, 36 e das páginas 40 e da página 43. Bom, vamos lá então agora para a correção deles, ok? Se você acha que eu tô indo muito rápido, é só dar um pause, tá? E aí você pode copiar e aí fazer suas anotações e corrigir e comparar suas respostas com essas, tá bom? Então vamos lá, página 35 e 36. Ah, só uma coisa, sempre que eu postar a lição de casa no eClass, por favor, tira a foto do seu livro e anexa ali para eu poder dar um visto que você fez, tá bom? Seria de grande importância. Desculpa aí essa folha que voou, tá? Aqui no nosso vídeo, mas continuando. Página 35 e 36. 1. Por que os modelos científicos, de uma forma geral, sofrem modificações ao longo do tempo? Porque a ciência não é algo cravado, né? A gente está sempre descobrindo algo novo. E por se tratar de algo muito pequeno, mas algo nano, assim, né? Como é o átomo e as partículas dele, a gente às vezes falta instrumentos para observá-lo. Então, a melhoria de instrumentos é um ponto extremamente importante para o avanço da ciência, assim como de metodologia também. Aí ele pergunta assim na 2A, quais as principais diferenças entre o modelo atômico de Dalton e o de Thomson? Então, o de Dalton, ele falava que era algo maciço, Thomson também falava que era maciço, mas Dalton falava que era indivisível, já Thomson falava que era divisível. Dalton falava que era só positivo e Thomson falava que apresentava cargas negativas também, além das positivas. E Dalton comparava seu modelo como uma bolinha de bilhar e Thomson com um pudim de passas. Então, Dalton achava que era uma bolinha circular esférica, maciça e só positiva. Thomson já achava que existiam partículas negativas aí. Aí a B pergunta assim: qual a diferença entre a teoria de Dalton e o atomismo de Leucipo e Demócrito? Bom, Leucipo e Demócrito, eles ficavam no campo da imaginação, eles eram filósofos, eles eram gregos. Então, na Grécia, é o berço da filosofia, porque eles passavam um dia só se questionando e perguntando, mas eles não faziam experimentos, ok? Então, eles criaram um conceito de átomo, de partícula indivisível, né? Porém, eles não fizeram experiência nenhuma, ficou só no campo da imaginação. Já Dalton fazia experimentos, tá? A C, perdão, olha eu pulando, né? A C, o que levou a teoria atômica de Dalton a ser substituída pela teoria de Thomson? Porque Dalton não explicava fenômenos elétricos. Eletricidade precisa de uma carga negativa. E já o modelo de Dalton não explica isso de maneira nenhuma, tá bom? Então, Dalton não era capaz de explicar fenômenos elétricos, então mudou-se para Thomson. A D, explique por que a afirmativa de Dalton de que os átomos de um mesmo elemento são iguais em todas as suas propriedades está errada. Porque a gente encontra átomos isótopos, então iso igual, P aqui é de prótons, né? Então, se a gente encontra átomos com diferentes números de nêutrons, diferentes números de elétrons, mas são os mesmos átomos porque eles são isótopos, então isso faz com que as propriedades sejam diferentes e por isso esteja errada. 3. De todas as afirmações, eu vou trabalhar com a que está errada, tá? Então, é a alternativa B como resposta. Eu esqueci até de
grifar aqui, ó, é a B como resposta, tá? Eu vou só falar o porquê a 1 tá errada. Então, tem a 1, a 2, a 3 e a 4. A 2, a 3 e a 4 estão certas. A 1 tá errada porque ele fala assim, o átomo não é maciço, apresentando mais espaço vazio do seu preenchimento. Ele tá falando de Dalton. Dalton falava que era maciço sim, tá bom? Então, continuando aqui. A 4. Bom, a 4 ele pergunta assim, considerando-se as observações, é correto afirmar que os raios catódicos são constituídos de... Bom, na figura aqui, deixa eu já colocar aqui para vocês, vamos ver se tá... Isso. Aí você acompanha no seu livro se você não estiver conseguindo ler, tá bom? Só vou te mostrar onde tá. Ele fala assim, ó, que os raios catódicos, ao passarem entre duas placas, essas placas aqui, ó, ok? Carregadas com cargas de sinal contrário, se desviavam em direção à placa positiva. Então, cada placa tinha um sinal. Essa era a carga negativa, essa era a carga positiva. E eles viam que esses raios se desviavam para o lado da positiva, tá? Se eles se desviavam do lado da positiva, lembrando, cargas opostas se atraem. Se o cara tá indo pro lado da positiva, logo, ele é uma carga negativa. Então, os raios catódicos eram cargas negativas, tá bom? Agora, a gente vai lá pra página 43. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tá focado, tá? Bonitinho, então vamos para a página 43. Na página 43 está assim, resuma as principais características do núcleo e da eletrosfera, segundo Rutherford. Então, o núcleo era um concentrado de toda a massa, isso a gente acredita até hoje. É muito pequeno, isso também a gente acredita até hoje. E é formado de prótons e nêutrons, isso a gente também acredita até hoje. A eletrosfera é responsável pelo volume do átomo, a gente também acredita nisso até hoje. A grande parte dela é vazia, isso a gente também acredita até hoje. E a região onde os elétrons ficam, isso também a gente acredita até hoje. Então, o núcleo, as características, e a eletrosfera, suas características. A 9. Por que foi importante a descoberta dos nêutrons para a consolidação do modelo de um átomo nuclear proposto por Rutherford? Porque assim, positivo com positivo vai se repelir. Lembra aqui, ó, vou voltando rapidinho aqui, ó. Cargas opostas se atraem, mas cargas iguais se repelem, elas se afastam. Então, como eu vou ter um núcleo todo positivo? Não tem como, porque elas vão se afastar, os prótons vão se afastar. Logo, ele coloca um nêutron, que é a carga neutra, para estabilizar esse núcleo, tá bom? 10. O que levou Rutherford a concluir que o núcleo do átomo era extremamente pequeno em relação ao seu tamanho real? Bom, as partículas alfas que atravessavam a partícula alfa, vou fazer aqui uma observaçãozinha aqui, ó. A partícula alfa, elas são compostas por 2 prótons e 2 nêutrons. Professora, por que você escreveu 4 aqui? Porque esse 4 aqui representa a massa. E massa, como vocês já sabem, é prótons mais nêutrons. Então, vai ficar 2 de prótons mais 2 nêutrons é igual a 4, tá? Então, essa partícula aqui era uma partícula com 2 prótons e 2 nêutrons. Só que ele via que ela conseguia atravessar uma lâmina de ouro. Se ela conseguir atravessar uma lâmina de ouro, logo ela é muito pequena. Se ela é muito pequena, o núcleo deve ser muito pequeno também, que é onde fica os prótons mais nêutrons, onde fica a massa do átomo. Tá bom? Por isso que massa chama massa, prótons mais nêutrons. Fica a dica. 11. Se a massa da partícula é muito pequena, por isso é determinada por U. Se o U equivalesse a 1 grama, se equivalesse, não quer dizer que equivale, ok? Quanto teria um próton, um nêutron e um elétron? Então, o próton e o nêutron têm a mesma massa, logo, se um próton tem 1 grama, o nêutron tem 1 grama também. O elétron, vixe, que escrevi elétron com M, eita, é com N,
Ixi, eu acho que sujei a folha de trás também. Não. Então, vamos lá, ainda bem, né? Vamos lá, elétron. É só pra descontrair, viu, gente? A aula. Vamos lá. Elétrons. Então, os elétrons, eles vão ter 1836 avos de 1 grama. Então, é muito, muito, muito menor do que o próton e o nêutron, tamanho de um elétron. Aí, ele fala assim, deixa eu ver só se tá centralizado. Tá, então vamos lá. A 12, ele fala assim, Rutherford, ao fazer incidir partículas radioativas em lâminas metálicas de ouro, observou tal. Assinale dentre as afirmações a seguinte, aquela que não reflete as conclusões de Rutherford. A diz assim, os átomos são esferas maciças e indestrutíveis. Quem dizia isso era Dalton, não Rutherford, ok? Por isso que a A tá errada. Dalton dizia isso. Lembre-se que ele perguntou aquela que não reflete a de Rutherford. 13. Ele pergunta assim, o número de erros cometidos pelo estudante é 0, tá? Então, tudo tá certo. Você pode ler ali, Dalton, característica maciça indestrutível, certinho. Thomson, elétrons, carga negativa, tá? Mas no meio ali dessas cargas positivas e distribuída homogeneamente, certinho. O Rutherford já coloca a carga negativa em órbita e o núcleo central com cargas positivas. Então, todas estão certas. Então, ele não cometeu nenhum erro. Então, é a alternativa A. A 14, eu tentei desenhar aqui para vocês. Ele pergunta assim, assinale a correspondência correta entre a partícula emitida e a posição da tela fluorescente. Bom, nós temos 3 partículas radioativas. A alfa, que ela é considerada positiva. Por quê? Porque ela tem prótons, tá? O nêutrons, a carga é nula. Então, é 2 prótons e a massa é 4, a gente já viu isso, né? A gama, ela não tem prótons, nem nêutrons, nem elétrons, ela não tem nada, tá? Ela é só uma onda eletromagnética. Então, ela é neutra, não tem carga nenhuma. E a beta é um elétron, tá? Então, ela tem carga negativa, mas ela não tem massa. Bom, vamos lá. Sabendo disso daqui, qual é a que faz a relação correta? Primeiro, vamos analisar isso daqui. Aqui para cima é positivo, aqui para baixo é negativo. Você viu que a alfa... Peraí. Isso. Você viu que a alfa, ela tem carga positiva, certo? Se ela tem carga positiva, para qual lado ela vai? Ela vai para a carga negativa. Então, a alfa, ela vai ser a C, ó. A alfa vai ser a C. Por quê? Porque ela tem carga positiva, então ela vai querer ir para o lado negativo, né? Os opostos se atraem, lembra disso. A partícula A aqui vai representar a beta. Por que ela vai representar a partícula beta? Porque ela está indo para o lado positivo, ela está sendo atraída para o lado positivo. E a partícula beta é negativa, os opostos se atraem. E aqui está reto, só pode ser quem? A gama. Por quê? Porque ela é neutra, então ela não vai ser atraída nem para positivo nem para negativo, porque ela é neutra, tá? Então a C é a única que tem a correta, que diz assim, que a alfa é a letra C. Beleza? Saudades de vocês, fiquem com Deus, se cuidem nessa quarentena, por favor, porque eu quero ver, quando tudo isso acabar, eu quero ver todos vocês na minha sala de aula e dar um abraço em todos vocês, porque eu estou com muitas saudades, tá bom? Beijos a todos e até mais.